Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje nós teremos um programa diferente, um pouco diferente, mas ainda dentro do Livro dos Espíritos. Então, fique conosco, pegue o seu livro, o seu caderno, suas anotações e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós começamos um programa não diferente no sentido da dinâmica, da sua abordagem do Livro dos Espíritos. Mas hoje é um dia, justamente hoje, que é o dia do trabalho, o povo não faz nada. Não é mesmo? Que interessante. Coisa estranha, não é mesmo? Dia do trabalho é dia de folga. Mas nós vamos falar do trabalho. E este trabalho está contemplado no Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a lei do trabalho. Você vai encontrá-la no Livro dos Espíritos e nós estaremos abordando as questões referentes a essa lei, saindo, como disse a Solange, daquela sequência que nós vamos seguindo normalmente. Quando temos um tema específico, como é o de hoje, a gente para aquele que nós estávamos estudando e vamos abordar esse tema específico, como fizemos lá no Finados, lembra? Então, agora a Solange tem algum recadinho, não é, Solange? Isso, vamos lá. Então, mas para que você receba toda essa programação de qualidade, nós temos aí o auxílio e a participação da nossa querida produtora, Thaís Cabenguelê, do nosso Everaldo Assunção. Hoje é o Rogério Palma. Palma pro Rogério. É o Rogério que está cuidando dos cortes de câmera. Então, ele e a Thaís são os que, junto do seu coração, representam o presente da TV Mundo Maior para que você tenha o estudo do Livro dos Espíritos. Muito bem, nós lembramos também que você pode deixar o seu joinha, isso é muito bacana, dê o seu ok, se você está curtindo a programação, acompanhe, participe e mande o seu joinha. Vamos em frente, André, vamos dar início às leis morais. Lei do trabalho. O primeiro slide é esse que você está vendo. Oh, que interessante! Lei do trabalho, vejam só. Nós estamos vendo os seres da natureza trabalhando. Você tem aí no Livro dos Espíritos a localização deste tema. Na pergunta 674 até a 681, nós temos uma parte da lei do trabalho. Da 682 até a 685, que nós não vamos abordar hoje, você também tem a lei do trabalho, mas com relação ao limite do trabalho e o repouso. Mas vamos ao slide seguinte, quando Kardec começa a fazer a primeira pergunta. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Nós vemos que Kardec, sempre quando começa uma lei moral, ele procura estabelecer para os espíritos explicarem bem aquele tema, se esta lei é uma lei universal, ou seja, pertence a todos os campos e se aplica a todas as pessoas, ou é apenas um particularismo, se é uma lei que é particular ou ela é uma lei genérica. Então ele pergunta logo na questão inicial se a necessidade do trabalho é uma lei natural. Todo mundo precisa trabalhar, isso é aplicável a todas as pessoas? Vamos ver o que os espíritos responderam na resposta a seguir? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Olha que resposta interessante. Há uma perfeita adequação ao nosso dia, à nossa atualidade. O trabalho faz parte de uma lei, é uma lei natural, todos precisam dele. Por isso é uma necessidade, mas o que acontece? Ele diz que a nossa civilização obriga o homem a trabalhar mais do que ele precisa, porque cria necessidades e prazeres que vão seduzir aqueles que querem desfrutá-lo. Não há uma necessidade de trabalho, a escravização, até chegar à escravização, não. Mas como nós queremos tal coisa, mais outra coisa, mais outra coisa, nós queremos viajar, nós queremos ir passear, queremos comprar esse produto, aquele outro produto, aquele produto, então você acaba gerando em você mesmo uma necessidade que você não teria, caso fosse mais simples. Então, a vivência em sociedade cria necessidades. E por causa dessas criações, o homem se obriga a trabalhar além
do que seria o necessário. E olha, André, que isso há quanto tempo atrás foi escrito e como é atual para a gente hoje, né? Cada dia mais, né, Solange? Nós vivemos uma sociedade materialista que depende de criar ansiedades nas pessoas. E ao criar ansiedades, ela domina o ser humano porque vai fazê-lo trabalhar muito além do que era necessário. Pense na seguinte hipótese. Você vai ao banco, o gerente te oferece um crédito maior na sua conta corrente. Você tem um cheque especial. Você tem um cheque de 2.000. Aí ele fala assim, olha, esse cheque está muito baixo, vou te passar para 20 mil. O senhor assim, 20 mil? Nossa, um cheque especial com esse limite? Para mim está ótimo. O homem vai lá e clica, põe um 0 no computador. Ele, em vez de 2.000, ele aperta um botão, um outro 0 e insere na sua conta. A partir daquele momento, o banco está dizendo a você, se você gastar até 20 mil, eu cubro. E a pessoa tem a ilusão de que ela vai ter dinheiro na conta. Ela não tem. Aí o que ela faz? Ela acha que ela é poderosa, ela vai comprar uma outra coisa que estava faltando, ela vai investir em outros prazeres, e ela vai torrar esse dinheiro. Só que quando ela fizer isso, ela vai ter a incidência de um juro sobre o que ela gastar, que é estratosférico. E então, ela vai ter que trabalhar feito um camelo, ela vai ter que produzir suor de verdade para pagar, Solange, aquele 0 virtual que a pessoa botou na conta dele. Exato. Aquele único símbolo a mais. Ele vai ter que trabalhar para pagar juros, para pagar o capital que ele usou sem precisar. Para que você então veja, você que está aí, como essas necessidades elas são acrescidas, são aumentadas e a gente acaba caindo na armadilha. Você tem que trabalhar de verdade 2, 3 períodos a mais para pagar com o seu suor um valor que alguém digitou na sua conta. Ninguém foi fabricar 20 mil e te entregou para você gastar. Não, ele apenas pôs um 0. Isso é criar ilusões. E a gente acaba caindo nisto. Por isso que é tão atual, como você disse, Solange, como é uma coisa que acontece com a maior parte das pessoas e elas se tornam escravas de um sistema que produz crédito e ao mesmo tempo produz trabalhadores desesperados para pagar suas dívidas. É isso mesmo. Aí nós temos a pergunta seguinte. Só se deve entender o trabalho como as ocupações materiais? Ah, muita gente pensa assim, ai, que bom, eu estou trabalhando, eu tenho um emprego, eu entro tal hora, saio tal hora, eu tenho um chefe, eu tenho que produzir tal coisa. Ah, é? Aí a pessoa entra em depressão quando o chefe manda ela embora. Ai, eu não tenho mais trabalho, eu não tenho mais o que fazer, como vai ser que vai ser da minha vida? Será que para os espíritos, essa é a pergunta que você vai ver novamente na tela, será que para os espíritos esta é a concepção correta? O slide 4 que o Rogério vai pôr para a gente de novo, não, esse é o 5, Rogério, o 4 é a pergunta, isso. Só se deve entender o trabalho como aquelas ocupações materiais, aquilo que você faz e produz bens? Será que é este o conceito que os espíritos têm do trabalho? Agora sim, Rogério, pode ir para o próximo slide. Olha o que os espíritos respondem, Solange. Não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Veja só que visão nobre tem os espíritos a respeito. Não é apenas aquela ocupação material que significa um trabalho. Aquilo pode ser um emprego material para você ganhar o seu sustento, mas trabalhar não significa só isso. Como ele diz aqui, o seu espírito trabalha tanto quanto o seu corpo. Mesmo que o seu corpo esteja parado, sentado, seu espírito pode estar trabalhando. Seu espírito pode estar pensando, seu espírito pode estar planejando, seu espírito pode estar realizando coisas mentalmente, seu espírito pode estar orando, pode estar visitando pessoas doentes, seu espírito está trabalhando. Agora, ele complementa esta visão na frase que vem a seguir. Toda ocupação útil é um trabalho. Conversar é um trabalho, Solange? Sim, dependendo do tipo de conversação. Sim, conversar pode ser um trabalho se aquela conversação for útil, não é mesmo? Se você vai falar uma coisa boa, se você vai com isso aprender ou ensinar, isto é um trabalho. Agora, ficar perdendo horas e horas fazendo fofoca, jogando assunto fora, jogando tempo no lixo, isso não é um trabalho. Isso é perda de tempo. Agora, e ficar parado escutando alguém, é um trabalho? Também, sem dúvida. Será um trabalho
se aquilo que você estiver fazendo corresponder a um benefício àquela pessoa que está desabafando. Você não está fazendo nada, você não está raciocinando, você só está ouvindo, mas a sua atitude está representando para alguém algo positivo, que essa pessoa está precisando de atenção, precisando de um carinho, precisando colocar para fora suas frustrações. E se isso é útil, isso é um trabalho. Agora, você terá muitas outras exemplificações do que é ser útil, mesmo que não ganhe dinheiro com isso. Ser útil é ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você está trabalhando. Ser útil é você ser um cidadão correto, sinalizando um buraco para que ninguém sofra um acidente. Cuidar de um doente. Cuidar de um doente. Ser útil representa sempre você fazer algo positivo que não seja necessariamente remunerado. Para os espíritos, para a lei do universo, isto é um trabalho. Já notou que você pode não ter um emprego, mas não vai te faltar trabalho? Trabalho todo dia. Limpar a casa, arrumar a louça, conversar com pessoas que precisam, cooperar nos serviços domésticos em qualquer área, ir ao supermercado. Todas estas são atividades úteis. Agora, se você vai com raiva, se você faz com ódio, se você faz com má vontade, você está perdendo a chance de crescer e de ajudar com isto aqueles que estão à sua volta. Então, hoje é dia do trabalho, que as pessoas resolveram não fazer nada. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar. Hoje é um dia específico para você fazer muita coisa útil. Colocar em dia as suas contas, colocar em dia as lições da escola que você ainda não teve tempo de fazer. Aprender sobre coisas úteis, aprender sobre o espiritismo. Ler. Não é só sobre a religião, mas sobre o espiritismo será uma boa oportunidade. Você colocar em dia lá aquilo, assistir os nossos programas anteriores. Poxa, eu estou gostando tanto de estudar o Livro dos Espíritos, eu vou pegar, nós só temos 55 programas anteriores a este. Imagina quanta coisa não dá para você assistir no dia do trabalho. Não é? Isso mesmo. Mas e a próxima questão? Vamos ver qual é? Vamos lá. Por que o trabalho é imposto ao homem? Olha só, Kardec. Kardec, ele está sempre fustigando, ele está sempre colocando para os espíritos indagações que são, de forma mais profunda, uma especulação ou uma busca para entender como funcionam estas engrenagens. Então, Kardec coloca assim: por que que o trabalho é imposto ao homem? Olha lá, é a pergunta. Você está vendo aqui na tela. Ó. Por que que o trabalho é imposto ao homem? Não teria um outro jeito de fazer as coisas acontecerem por outro caminho? Vamos ver, Solange, qual é a resposta que os espíritos nos dão? Vamos lá. Vamos lá. É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Espera um pouquinho só, não vamos mudar de slide, deixa esse slide aí mesmo. Pode deixar na tela, viu, Rogério? Olha, o que os espíritos respondem tem uma lógica perfeita. A necessidade do trabalho é uma consequência da nossa natureza corporal. Nosso corpo é feito de matéria, a matéria precisa se manter. A matéria se desgasta, mas para ela poder manter-se pelo tempo previsto, ela precisa ser abastecida, ela precisa ser protegida. Mesmo que você não ganhasse nada, e os homens primitivos não tinham salário, eles tinham que trabalhar, tinham que plantar alguma coisa, tinham que caçar para comer, tinham que encontrar abrigo, tinham que fazer roupa, fazer tecidos, né? com fios, ou pegar a pele de animais. Eles tinham que trabalhar, não era ficar dormindo, esperando comprar no supermercado o que eles vão comer, não. A natureza corporal obriga a que o ser humano tenha que fazer coisas para ele se manter, para ele se sustentar e não perecer diante dos obstáculos da natureza. Agora ele continua dizendo na resposta, olha, é uma expiação, portanto é um sofrimento que o homem tem que passar e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar o que, Solange? A sua inteligência. Quanto mais ele é desafiado, mais ele tem que arrumar um jeito de fazer a coisa acontecer. Não basta ficar só, cai do céu, cai do céu, cai do céu, não está chovendo, não vai cair do céu, eu tenho que cavar, eu tenho que procurar de onde que está essa água, eu tenho que encontrar uma forma de tirar a água lá de baixo.
A coisa foi bolada de uma forma que ele fosse obrigado a trabalhar. Sem o trabalho, ele não sobreviveria, né? Desde o início dos tempos. E com o trabalho exigido pelo corpo para sobreviver, ele desenvolve o seu miolinho. Ele desenvolve a sua capacidade de percepção, de planejamento, de buscar soluções, de fazer utensílios que o ajudem. Tudo isto representa um avanço no caminho intelectual, na melhoria do ser humano. Porque se o homem não tivesse o trabalho, ele permaneceria para sempre na infância da inteligência. E continua no próximo slide a resposta dessa questão. Vamos ver? Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então você vê que todos os homens deverão o seu sustento ao seu próprio esforço. Eles precisarão trabalhar para que isso seja obtido. E se a pessoa não tem força física, ele tem a inteligência. E essa inteligência poderá desenvolver métodos, processos que venham a suprir a carência dessas forças. Mas tudo isso, mesmo que seja um trabalho intelectual, mesmo que seja um trabalho imaginativo, ainda assim é um trabalho. Não é? É o que a lei dos espíritos nos explica. Nós vamos para o slide seguinte, porque é muito interessante este tema. Vamos a ele. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? Nosso Kardec está perguntando. Olha, para os homens têm que trabalhar, mas os animais, eles têm tudo pronto, né? Eles têm onde beber água, eles têm a comida que eles comem, ele está tudo feito. Por que a natureza provê para os animais a sua sobrevivência, as necessidades que eles têm? Vamos ver a resposta no próximo slide? Vai aí, Rogério. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como você, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação, motivo pelo qual, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso. Olha que interessante, os animais trabalham, mas não para que progridam. Eles trabalham para obter o sustento das suas necessidades de conservação. Eles não estão trabalhando para se tornarem pedreiros, arquitetos, engenheiros. Não, eles estão trabalhando para manter a própria vida. E com isso, eles engendram aquilo que, no seu nível evolutivo, eles necessitam para crescer. Mas o slide continua. No próximo, a resposta que os espíritos dão. Vamos lá. Enquanto que, no homem, ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Se os animais trabalham apenas para a conservação, no homem, ele tem um outro fim, é um fim duplo. O primeiro é a conservação do corpo. E o segundo é o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade. E que, com essa necessidade, ele se eleva acima dele próprio. Então, os espíritos dizem assim, quando eu digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da sua conservação, vai para o próximo slide. Entendo o fim a que se propõe trabalhando, mas eles são, os animais, sem o saberem, e tudo provendo suas necessidades materiais, eles são também agentes que ajudam os desígnios do Criador. E o seu trabalho coopera com o objetivo final da natureza. Se bem que vocês, homens, não descubram o resultado imediato. Por que o cupim faz buraco e faz aquelas casas? Por que os beija-flores fazem os ninhos? Por que as formigas se organizam em grandes grupos? Por que as abelhas fazem mel? A gente não sabe qual é o motivo, o resultado. A ciência às vezes até está descobrindo, mas eles cooperam ao buscar a sua conservação com a vontade do Criador. A gente sabe a polinização depende dos insetos, das abelhas, dos passarinhos, e assim a gente vai entendendo todo esse mistério. Muito bem, André, é isso mesmo. Nós estaremos dando continuidade a esse assunto no próximo bloco. Enquanto isso, deixamos o convite para você ligar para a gente. Participe da campanha Espiritoteca. Essa campanha visa a divulgação de 20 mil livros espíritas, livros que serão distribuídos a hospitais, a presídios, a casas de repouso, a centros espíritas. E você pode participar com apenas R$12. Ligue para a gente no 0 operadora 11 4966
3775. Então, agora que vai entrar o intervalo, nós aguardamos a sua chamada. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E para você que se sintonizou conosco agora, estamos falando sobre a lei do trabalho. Bem, André, vamos dar continuidade então? Só um pouquinho, antes da gente dar continuidade, deixa eu só dar um recadinho. Ligue para a gente para você participar do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 12 18 38. Sua participação é muito importante. Se você gosta dessa programação de qualidade que a TV Mundo Maior te oferece, que a Rádio Boa Nova faz chegar ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho, então, você pode ser essa semente de luz. Basta ligar no 0800 12 18 38 e se inscrever no Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, André, vamos lá. Em frente. Nós temos ainda alguns slides que nós queremos que você esteja conosco e estude, porque nós vamos passar rapidamente sobre eles. Mas você tendo o livro, você poderá meditar mais profundamente. E isso vai enriquecer muito a maneira pela qual você se considerará útil no universo, não só aqui na Terra. Vamos ver qual é a pergunta no próximo slide? O nosso querido Rogério vai colocar para você, que é o slide número 13. Esse é o 9, Rogério. Isso, a pergunta 678. Isso. O slide 13, esse que você vê agora. Nos mundos mais elevados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Kardec está interessado em avaliar como é essa necessidade, não só aqui na Terra. Nós vimos que os animais trabalham. Eles estão dizendo que os homens também têm que trabalhar como uma expiação para conservar o próprio corpo, para desenvolver a inteligência. Mas e nos mundos mais elevados? O homem também está submetido à mesma necessidade de trabalho? Vamos ver a resposta? O slide seguinte vai nos dar. A natureza do trabalho é relativa às necessidades. Quanto menos elas são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiam com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. E como todo mundo sonha, não precisa fazer nada, não é mesmo? Quero ficar só vou ficar respirando. É o ideal da minha vida. Gente, nos planos mais elevados, os espíritos, eles buscam novas coisas, eles buscam outros modos de serem úteis. E isto ganha uma visão muito mais ampla, quanto mais o espírito cresce como inteligência, como realização divina. Não fazer nada para os espíritos elevados é um suplício. Aliás, na Terra, muitas pessoas já passam por este suplício. E às vezes elas entram em férias, que a lei manda. Vai ficar em casa sem fazer nada. Quando está chegando já na hora de voltar, a pessoa já está com comichão. Eu não consigo ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Tem gente que arruma serviço para fazer nas férias. Isso. E se diverte. E é bom, porque são pessoas que já entendem que o fato de você não estar indo a um local com horário todos os dias, não impede que você produza coisas boas fora dali. Então, aquela rotina que massacra pode ser substituída por uma outra ação que te enriqueça. Os espíritos elevados fazem isso. Quanto menos material é a vida, menos materiais são as necessidades. A natureza do trabalho não é tão material como é na Terra, vocês estão vendo aí. Agora, apesar de estarmos falando de mundos onde a matéria não é como aqui, onde tudo é mais sutil, é mais leve, isto faz com que eles trabalhem em um outro sentido. Vocês leiam o livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier, e vocês verão que na cidade Nosso Lar, os espíritos têm trabalho, eles têm horas de serviço, eles têm bônus hora, eles têm cooperação, eles são pessoas dedicadas a se melhorarem através desse esforço, não é? E nós estamos falando da região umbralina da Terra. Nosso Lar ainda está no limite do umbral. É uma cidade de transição entre o mundo inferior, vibratoriamente falando, e os mundos mais elevados ao redor da própria Terra. Interessante, não é? Mas Kardec tem mais uma pergunta a seguir. Vamos ver o slide 15.
O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Nós estávamos falando exatamente isso. Ai, vou ganhar na loteria. Por falar em ganhar na loteria, vocês viram recentemente, um cara que ganhou na loteria em 2011, ganhou 39 milhões, foi assassinado. 2011 não durou 7 anos, tinha 52 anos mais ou menos. Isso aconteceu agora há pouco Agora, também. faz uns 15 dias. Isso. Ou 30 dias atrás. Então, veja só. Você imaginar que ter tudo não precisará mais fazer nada? Que ter dinheiro vai te isentar de trabalhar? Será que é isto? Vamos ver o que respondem os espíritos na questão seguinte, no slide seguinte. Vamos lá. Do trabalho material, talvez. Ou seja, talvez ele não precise mais trabalhar materialmente, ele não precise ir lá bater o cartão, aguentar o chefe, produzir aquilo. É o trabalho material. Desse trabalho, talvez ele não precise mais, ele esteja liberado, mas não da obrigação de ser útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Olha, nós vimos lá nas questões anteriores que toda ocupação útil é um trabalho. Ele pode não precisar trabalhar para ganhar dinheiro, mas ele pode ser útil. Ele tem mais tempo, ele tem mais condições de fazer coisas boas sem ficar preso ao rigor daquele período de tempo em que ele tem que submeter-se a determinadas condutas específicas. Então vejam só, volta para o slide, olha ele aí. É também um trabalho a sua ação de aperfeiçoar a própria inteligência ou a inteligência dos outros. Lembrando que isso é uma obrigação que ele tem de ser útil, não é? Ele está isento talvez do trabalho material, mas ele tem ainda a obrigação de ser útil. Isso é muito interessante, porque essa utilidade, essa necessidade de sermos úteis, todos nós temos. E conforme diz aqui o nosso slide, essa obrigação de ser útil, segundo as nossas possibilidades, na utilidade de aperfeiçoar a nossa inteligência ou a dos outros, inclusive. E agora, veja só aqui, ó. O slide vai para frente, ele continua dizendo, ó, se o homem a quem Deus distribuiu os bens suficientes, vai para o próximo. Para assegurar sua existência, não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Então, observamos que quanto mais a pessoa possua, e menos necessidades de construir dinheiro ela tenha, mas ela tem tempo para ser útil em outras áreas. Portanto, a sua obrigação de trabalhar se torna maior quando ele tem bastante dinheiro do que quando ele não tinha bens suficientes para manter a subsistência, que ele tinha que trabalhar e trabalhar para fazer frente aos seus gastos. Quando ele está tranquilo, quando ele tem recursos abundantes, e o abundante não é só ganhar sozinho na Mega Sena. Não, abundante é você ter uma vida tranquila, ter dinheiro guardado, ter conforto. E então não fazer nada? Não, você tem atividades que a sua inteligência pode desenvolver a beneficiar outras pessoas. Você pode ensinar uma pessoa a ler e escrever, você pode fazer um curso profissionalizante, você pode convocar as crianças do seu condomínio e explicar como funciona um motor, ensiná-las como fazer determinados artesanatos. Você aprender pode a fazer uma pipa. Você pode multiplicar as suas gostam. potencialidades, não é, Solange? Exatamente, é. A Solange, que gosta de pintura, ela dá aula de pintura para quem não pode pagar. Ela está ajudando pessoas a também desenvolverem seus dons com aquilo que elas não sabem como fazer e que depois ficam felizes quando pintam o primeiro quadrinho, exatamente. Não é mesmo? Todo mundo tem o que oferecer, exato. Sempre. E a Solange não ganhou na Mega Sena, infelizmente, né? Ela tem que me aguentar e eu tenho que ficar com ela. E ela, apesar de não ter dinheiro em abundância, de precisar ainda se esforçar para ter o sustento, ela mesmo assim está se ocupando de fazer alguém feliz, compartilhando o que ela sabe na questão da pintura, para que outros também sintam essa mesma alegria que ela sente. Então, que interessante, não é mesmo? Mas bonita ainda resposta. Continuamos com a lei do trabalho. Não há homens que são incapazes para o trabalho qualquer... Espera um pouquinho só que o Rogério tem que colocar... Vamos ver. Colocar o próximo slide, É o slide 18. Isso, Rogério, obrigado.
Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que o seja, e cuja existência é inútil? Bem, neste ponto, o que Kardec está perguntando? Pessoas que não podem trabalhar, não podem, não têm condições. Como ele diz aqui, são incapazes para o trabalho, qualquer trabalho que seja. E que sua existência, então, seja inútil. Porque se toda ocupação útil é um trabalho, se o homem não pode ter uma ocupação útil, ele não está trabalhando. Portanto, a existência dele será uma coisa que não vai valer a pena, não tem qualquer utilidade. Que casos poderiam ser estes? Pessoas que estão com problemas graves de saúde, pessoas que nasceram com deficiências no pensamento, pessoas que não controlam a si mesmos porque têm alguma doença que impeça. São fatores limitadores. Pessoas que... Nós temos exemplos na doutrina espírita maravilhosos de pessoas que se superaram aparentemente com tudo contra eles. O caso do Jerônimo Mendonça, por exemplo, que fica doente, não pode mover-se, vai perdendo todos os sentidos físicos, vai perdendo a capacidade até mesmo de se expressar. Ele era transportado numa cama pelos seus amigos? Exato. Chega, perde, fica cego, não consegue mais andar. E o que ele faz? Ele canta, ele fala, ele tem um vozeirão, ele grava discos, ele faz pedidos por telefone, ele sustenta uma instituição ele é alegre, na sua cheio cidade. De vida. E com a sua alegria, ele está sendo útil. Mas não é a respeito disto. Kardec está perguntando, existem pessoas que não são capazes para o trabalho. E é verdade, existem. Você não pode esperar que uma pessoa que tem uma deficiência mental possa candidatar-se a um trabalho que ela não entende. Eu não me refiro aqui a deficiências que nós temos hoje, nas próprias casas André Luiz existem muitos deficientes mentais, com problemas mentais que trabalham. Até um deles foi aposentado recentemente por tempo de serviço. Mas estamos falando de enfermidades debilitantes, plenamente debilitantes, que não deixam a pessoa raciocinar, cogitar, planejar. Elas não podem. Elas parecem vegetais. Pessoas que estão em estado de coma ou pessoas que estão com doenças que não conseguem exprimir-se. Isso é um fato. No caso destes daí, a existência deles é inútil? Nós vamos ver o slide 19. Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e que vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo suas faculdades. Veja que resposta plena. A condenação que existe na lei do universo não é para aquele que não pode trabalhar porque tem um obstáculo invencível. É para aquele que é voluntariamente inútil. A sua vontade não quer produzir nada e que vive na dependência do trabalho dos outros. Então são esses filhos preguiçosos, estes adultos que se encostam nos pais que têm dinheiro, esses que gostam de curtir a vida, esses que não querem produzir nada porque acham que devem ser sustentados pelos que têm dinheiro, estes que são verdadeiras sanguessugas da sociedade. Estes estão cometendo uma infração à lei do universo. Porque deveriam estar trabalhando, deveriam estar produzindo para manter a si mesmos, ao invés de pesarem sobre a economia da sociedade. Mas estes que não podem sair da cama, que não conseguem concatenar ideias, estes não poderiam ser considerados criaturas puníveis pela lei. Só os que são verdadeiramente inúteis pela sua vontade é que devem suportar o peso da infração legal. Deus deseja que cada um se aperfeiçoe e se torne útil segundo as suas faculdades. Deus não espera que ninguém faça aquilo para o que não tem capacidade. Deus espera que cada um faça aquilo para o que foi capacitado. Aí nós vamos ver no Evangelho aquele famoso conto, aquela parábola dos talentos, não é? Que o homem foi viajar, o patrão, e deixou 3 empregados responsáveis. Para um deu 5 talentos, para outro deu 3 talentos e para um deu 1 só. Mas por que só deu 1 pro coitadinho?
não gostava muito dele. Não, é porque este ganhou um talento só, não tinha muita habilidade, não podia se esperar dele o que se esperaria daquele que tinha 5 talentos, não é mesmo? Então, aquele que tinha 5 talentos, trabalhou, fez mais 5 talentos. O outro que tinha 3 talentos, trabalhou, fez mais 3. E o pobrezinho, mendigo, que só tinha um talentinho, o que ele fez? Foi trabalhar para fazer 2? Não. Preguiçoso, enterrou o talento. Para devolver, sem que desse nada em troca de si mesmo. É isso que a resposta está dizendo. Deus deseja que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. Não importa que você só tinha um talento. Importa que você produzisse com aquele um talento aquilo que você era capaz de produzir. Porque os outros 2, o que recebeu 5, que era o mais capacitado, e o que recebeu 3 talentos, eles trabalharam. Multiplicaram da mesma forma, e Deus disse a eles, ou o patrão disse a eles, a mesma coisa. Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Mas para o outro que só tinha um, ele ouviu do mesmo patrão, servidor mau e preguiçoso. Se você sabia que eu estaria aqui para te cobrar, você deveria pelo menos ter posto meu dinheiro na mão dos banqueiros para produzir juros que pertencem. Tire-se o talento dele e coloque-se nas mãos daquele que já tem 10 talentos. E atire-se o preguiçoso nas trevas exteriores. Vá embora, porque o seu lugar não é onde as pessoas trabalham. Que interessante, né? E agora estamos chegando ao fim. A última pergunta, que é do slide 20, nós vamos ver agora. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais. Importante questão esta, não é? A lei da natureza diz que você, como filho, tem que trabalhar pelo seu pai que ficou velho, que não tem mais força para resistir ao esforço de ganhar a própria sobrevivência? Pode parecer muito óbvia a resposta, não é? Mas tem muito filho encostadão, não é? Deixando os seus pais se virarem, deixando ainda fazerem coisas que eles já poderiam estar isentos se os filhos estivessem preocupados em cumprir a lei do universo. Porque é esta a resposta que os espíritos deram. Vamos ver na questão seguinte, no próximo slide. Certamente. Como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e paternal um sentimento natural, para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é costumeiramente desconhecido na sua sociedade atual. Os espíritos estão respondendo a Kardec em 1854, 55, 56, por aí. E naquela época, eles estão dizendo que na sociedade daquele tempo já se desconhecia este dever dos filhos trabalharem pelos pais, pelo amor filial que inspira aos mais jovens o esforço necessário para sustentar aqueles que, quando eles eram frágeis, trabalharam por eles. É na base do amor, não é na base do dever. É o amor paternal e o amor filial que tem que justificar na consciência das pessoas esta maneira de trabalhar para ajudar aqueles que não têm força, aqueles que já estão desgastados, aqueles que já perderam o tônus vital para produzirem bens suficientes. Então, os espíritos reconhecem já ao tempo de Kardec que aquela sociedade egoísta daquele tempo era muito mais propensa a empurrar os velhos para os lugares de abandono ou deixá-los morrer sozinhos, porque eles eram um peso, do que criarem circunstâncias favoráveis a dar a eles um tipo de vida menos penoso na velhice. Então, vocês observam que todo este processo, já aquele tempo, era notável, era perceptível na sociedade. E agora, na medida em que nós vamos ganhando inteligência, que nossas instituições vão se aperfeiçoando, é preciso combater este egoísmo. E é preciso dar aos que estão mais idosos condições de respeitabilidade, de favorecimento, de auxílio mesmo, suportando uma carga de trabalho maior para que eles possam ter menos sofrimentos e dificuldades na velhice. Então,
Vejam só, os pais devem trabalhar pelos filhos, tanto quanto os filhos devem trabalhar pelos pais. E isto é o que a lei também determina. A lei, o nosso direito determina que aqueles que são herdeiros entre si devem ser responsáveis por cuidarem-se também mutuamente. Mas que isso não seja o fruto, não é, Solange? O fruto de um dever legal, de um dever imposto por lei, por papel. Que isto seja uma determinação afetiva que demonstre o seu carinho por aqueles que te puseram no mundo. Mesmo que você tenha críticas a respeito disto. Mesmo que eles não tenham sido os melhores pais, mesmo que eles não tenham te dado o conforto que você queria. Sabe por quê? Que você tem que ser grato, mesmo que eles tenham te tratado como uma forma ruim de tratar. Eles não te mataram. Exatamente. Eles não abortaram você. Eles te deram a chance de viver. Eles erraram sim, como nós erramos sempre, mas eles tiveram o privilégio, a benefício deles, de terem deixado você nascer. Só por isso você está vivo. E é isto uma gratidão que a gente deve sempre demonstrar por amor. Hoje é um dia especial que você pode fazer isso, não é? Um dia em que você pode também dedicar a esses mais antigos, mais idosos, fazer carinho, levá-los para passear, ter demonstrar o seu carinho, seu amor. Chamá-los em casa, não é? Dar afeição para eles. Um dia você vai ficar velho também. Isso mesmo, André. Vamos finalizando então. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e de muito trabalho, que a gente lembre sempre dessa necessidade de sermos úteis. Assistam os programas anteriores. Nós temos vários programas falando sobre o Livro dos Espíritos. Curta, coloque o seu joinha, faça que este programa Espiritismo Sem Mistério chegue aos seus amigos. Você poderá, com isso, ajudar muitos outros a descobrirem as coisas lindas de um Espiritismo sem mistério. É isso mesmo. Uma boa semana e até lá. Tchau, queridos. Tchau.